Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Igreja tem uma natureza organizacional. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, compreenderemos no ponto número 1 os conceitos etimológico e semântico do termo igreja. Identificaremos no ponto número 2 a organização da igreja local. Veremos o histórico e a estrutura da igreja neotestamentária no ponto número 3. E finalizando o nosso estudo, realizaremos a exegese do texto base da lição. Item número 1 da lição: os conceitos etimológico e semântico do termo igreja. A igreja é um organismo vivo e divino que prega a salvação em Jesus Cristo, de modo a levar os salvos para a glória do Senhor nos céus. Neste sentido, o conceito etimológico de igreja é oriunda da palavra grega eclésia, cujo significado é chamados para fora. Podemos conceituar a igreja cristã como sendo a assembleia de pessoas que reconhecem Jesus Cristo como sendo o Messias, o Filho de Deus, que veio a este mundo na forma humana para perdoar os pecados de toda a humanidade e salvá-la da condenação eterna, se reunindo então periodicamente para adorar o Salvador e Senhor Jesus e também proclamar para a humanidade pecadora a salvação somente em Cristo Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, versículos 13 ao 18, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vejamos agora o conceito institucional, ou melhor, semântico de igreja. E nós temos neste conceito semântico de igreja a igreja institucional e a igreja universal. A igreja institucional é a igreja visível, que se reúne em um determinado espaço físico, segundo uma liturgia pré-estabelecida, se caracterizando como uma igreja com um nome que se identifica, ou seja, é a igreja dita com a placa denominacional, como por exemplo, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Assembleia de Deus e outras mais. Temos também a Igreja Universal. A Igreja Universal é a Igreja invisível e universal do Senhor Jesus, composta pelos verdadeiros cristãos salvos que se congregam nas diversas igrejas institucionais e formam o corpo de Cristo, independente da placa denominacional, sendo esta a igreja que será arrebatada
por ocasião da segunda vinda de Jesus. Portanto, aí os conceitos e a palavra de origem do que é a igreja. Passemos agora para o ponto número 2 da lição, que vai falar sobre a organização da igreja local. Nós estamos falando aqui que a igreja institucional, ela necessita de uma mínima organização funcional para realizar, então, todas as suas atividades que, conjuntamente imbricadas, culminam com a estrutura organizacional para a plena realização da grande comissão dada pelo Senhor Jesus do ide e pregai o Evangelho de Cristo em todo o mundo. Logo, a igreja, como organismo institucional, necessita de líderes aptos a realizar o comando administrativo destas atividades em 3 vertentes básicas, a saber. Então, portanto, aqui a organização da igreja, ela existe para cumprir exatamente o ide e pregai o Evangelho de Cristo em todo o mundo. É a mínima estrutura organizacional para realizar esta missão, que é a principal missão da igreja: pregar o Evangelho de Cristo para a salvação da humanidade. Na organização administrativa, então, esta é a estrutura da instituição composta de pessoas capazes de administrar com eficiência e eficácia os seus recursos materiais e realizar a gestão de pessoas, de modo a promover o crescimento da instituição nos aspectos quantitativo e qualitativo. Então, eu tenho uma organização da igreja composta por uma estrutura, pessoas e tecnologia, ou seja, instrumentos de gestão para realizar a sua missão. Temos também a organização ministerial, e esta organização ministerial é a estrutura eclesiástica da instituição, composta de pessoas chamadas, vocacionadas e capacitadas por Deus, e que, sob o presidir do Espírito Santo, elas exercem um ministério para os quais foram regimentadas. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo fala sobre esta organização ministerial. Diz assim a palavra do Senhor: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Palavra do Senhor. Ainda, face a essa organização administrativa, a organização ministerial, temos também a organização espiritual. É a estrutura litúrgica da instituição, tipificada pela sequência lógica da oração, do louvor, da adoração, da leitura da palavra de Deus e de sua interpretação, cujo objetivo principal é a de promover a permanente comunhão de Deus com os fiéis e vice-versa, no âmbito de um culto racional. Portanto, aí as 3 modalidades de organização da igreja: administrativa, ministerial e espiritual. Passando então agora para o item 3 da lição, nós vamos falar um pouco sobre o histórico e a estrutura da igreja neotestamentária. E vamos começar a falar sobre a historicidade da igreja cristã neotestamentária. Antes, porém, nessa estrutura, nós falamos aqui sobre a estrutura organizacional e espiritual.
No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23 a 24, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a organização espiritual é a base de sustentação para que a igreja faça ou realize a sua missão de pregar e de ensinar o Evangelho de Cristo, bem como realizar curas, sinais e prodígios. Nesta historicidade da igreja, agora sim, no item 3, nós vamos falar sobre como se desenvolveu a igreja neotestamentária desde o seu início. E vamos começar quando Jesus Cristo inicia o seu ministério a partir do seu batismo nas águas no Rio Jordão. Este batismo foi realizado por João Batista, passando pela tentação no deserto e no chamado gradual de seus discípulos para realizar a sua missão de salvação da humanidade, suportada em 3 pilares, aos quais podemos mencionar o ensino nas sinagogas, a pregação do evangelho do reino e a cura de doenças e enfermidades entre o povo. Tanto a igreja contemporânea nos dias de hoje deve estar pautada, suportada nestes 3 pilares: o ensino da palavra, a pregação do Evangelho de Cristo e a realização de sinais, maravilhas, curas. Tudo no nome de Jesus. Então começa no batismo de Jesus nas águas. Na sequência, Jesus anuncia o seu ministério. Foi na cidade de Nazaré, em um sábado, numa sinagoga, que Jesus anuncia então a sua missão de salvação da humanidade sob a unção do Espírito Santo para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vida dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 22, nós temos exatamente Jesus anunciando esse seu ministério. Depois, Jesus escolhe os 12 apóstolos. Na escolha dos 12 apóstolos se principia, então, a formatação da igreja primitiva, onde Jesus convoca 12 homens, outorga a sua autoridade a eles para expulsar demônios, curar toda sorte de doenças e enfermidades, pregar sobre o reino dos céus, ensinar sobre a salvação em cada cidade, em cada casa, sem querer receber nada em troca, nem dinheiro, nem bens, nenhum benefício, a não ser o seu próprio alimento. Observe, então, que a igreja ela continua pautada no ensino da palavra, na pregação do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus e na realização de cura e milagres. Isto está escrito em Mateus capítulo 10, versículos 1 ao 15, fala dessa escolha dos 12 apóstolos. Na sequência, Jesus, então, ele amplia esta estrutura organizacional para ensinar e pregar o Evangelho de Cristo e realizar sinais e maravilhas no meio do seu povo. Ele, semelhantemente à convocação dos 12 apóstolos, o Senhor Jesus convoca 70 discípulos, divididos de 2 em 2, a irem a cada cidade e lugar para curar os enfermos, anunciar o reino de Deus, ensinar sobre a salvação, sem querer receber nada de bens materiais, a não ser o seu próprio alimento, advertindo-lhes que o trabalho era muito grande para poucos obreiros e que encontrariam muitos obstáculos e resistência à anunciação das boas novas. Lucas capítulo 10, versículos 1 ao 12,
nós temos a narração desta convocação. Na sequência, Jesus, então, ele cumpre integralmente a sua missão, dando a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade de seus pecados. Ressuscita ao terceiro dia e ascende ao céu, instruindo aos discípulos que fossem para Jerusalém, pois receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Evangelho de Cristo em todo o mundo, de geração a geração. Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 14, narra exatamente essa condição do Espírito Santo, vamos dizer assim, derramar o seu poder sobre a igreja, os 120 discípulos que estavam lá no dia de Pentecostes para receber esse poder. E foi então, no dia de Pentecostes, estando os discípulos reunidos em oração, eles foram cheios do Espírito Santo, conforme profetizado o Senhor Jesus, e receberam poder e pregaram o Evangelho de Cristo a todos os seus patrícios e estrangeiros que ali estavam. E por conta desta manifestação, em um só dia, 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados, marcando assim este evento, o começo da Igreja do Senhor Jesus, como organismo espiritual e institucional. Mas isso está escrito em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 13 e Atos capítulo 2, versículos 37 ao 41. Mas foi na cidade de Antioquia que os discípulos e seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Apesar da igreja já existir como organismo vivo, eclesiástico em Jerusalém. Porém, a consolidação da igreja como instituição se deu então em Antioquia. Vamos agora passar a ver algumas características da igreja neotestamentária. Lembrando que todos os conceitos e ensinos que aqui nós estamos proclamando nas nossas notas de aula, que você encontra no nosso blog, que está aí no rodapé do slide, o endereço, vocês podem, meus caríssimos alunos e alunas, podem consultar os textos que suportam o que eu estou a lhes falar. Esta igreja de Jerusalém experimentou um crescimento vertiginoso e em pouco tempo passou desses 120 membros que receberam o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, de seu início lá no cenáculo, para uma multidão espalhada na região. Atos capítulo 5, versículos 12 ao 16 e Atos capítulo 9, versículo 31, fala desta condição do crescimento da igreja. Então é neste contexto que nós vamos examinar, à luz da Bíblia, as características básicas dessa igreja de Jerusalém. Portanto, essas características têm que se fazerem presentes na igreja contemporânea de hoje. Qualquer igreja denominacional deve ter, então, um espelho, ou deve ser um espelho desta igreja neotestamentária que possui estas características. Entre elas, primeiro, presidida pelo Espírito Santo. Isto quanto à administração. A igreja tem que ser presidida pelo Espírito Santo. Ela tem que ser protegida pelos anjos do Senhor. Sob as ordens do Senhor, os anjos trabalham para proteger a igreja. Então, quem protege a igreja, quem dá guarda à igreja, são os anjos do Senhor. Por ordem do Senhor.
ela tem que ser administrada pelos apóstolos, ou seja, todas as grandes decisões doutrinárias da igreja neotestamentária, elas eram em comum e tinham a participação de seus integrantes. Ou seja, a igreja não era administrada de forma autoritária, mas com autoridade, a partir da sua unidade, onde as decisões doutrinárias da igreja eram em comum e tinham a participação de seus integrantes. Esta igreja ela não se corrompia. A igreja não abdicava de ser santa e pura, de acordo com o padrão dos valores morais e espirituais delineados pelo Espírito Santo. Ela tinha uma obediência irrestrita a Deus. Ou seja, a igreja não se corrompeu com absolutamente nada deste mundo. Nem dinheiro, nem acúmulo de riquezas, de absolutamente nenhum interesse pessoal ou individual de pessoas. Ela não se corrompia. Ela tinha uma obediência irrestrita a Deus. Quanto à doutrina, esta igreja, ela pregava a salvação só em Jesus. A salvação do homem só é alcançada em Cristo Jesus, através do arrependimento dos pecados, pela fé e pela graça. Ela rejeitava o pecado. Isso quer dizer que a igreja não admitia a prática do pecado e ela perseverava na fé. Perseverava na fé. Ou seja, são os 3 pontos cruciais da doutrina. Salvação só em Jesus, rejeição do pecado e perseverar na fé. Esta fé, muito especialmente a fé sobrenatural. Quanto à liturgia, esta igreja era uma igreja que realizava o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor, que foram ou que são as 2 ordenanças que o Senhor deixou para a igreja. O batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. O batismo como a confissão pública de que você agora é cristão. E a Ceia do Senhor como ponto de reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. Ou seja, a lembrança deste sacrifício. Ela era uma igreja de oração e de leitura da palavra de Deus. Ou seja, não abria mão da leitura da palavra, da interpretação e da prática. Era uma igreja que evangelizava, pregando sobre a salvação e o reino de Deus, com intrepidez aos seus opositores. Era uma igreja que realizava milagres. Pelo poder de Deus, realizava sinais, prodígios, curas, ressurreição de mortos e milagres. Era uma igreja que ensinava a palavra de Deus. Repetindo, todos estes pontos de ensino estão com respaldo em passagens bíblicas que você pode consultar nas notas de aula aí no meu blog, no rodapé aí do slide, nós temos então o endereço. Quanto à assistência social, a igreja também tinha a sua questão de assistência social. Era uma igreja comunitária, ou seja, e com unidade doutrinária e social. Na igreja havia solidariedade, compaixão, não havia miseráveis entre eles. Era uma igreja que se preocupava e cuidava dos doentes. Pela grande união e solidariedade, eles cuidavam amorosamente dos enfermos e dos doentes. Era uma igreja que demonstrava misericórdia com os seus perseguidores. Portanto, aí estão as características
tanto do ponto de vista administrativo, como doutrinário, como litúrgico, como social, que a igreja, que toda e qualquer igreja contemporânea, ou seja, de hoje, deve se espelhar para ser uma igreja realmente que ensina o Evangelho de Cristo, que prega sobre o reino de Deus, que realiza curas e milagres. Todas as igrejas institucionais devem pautar as suas características, o seu modo de ser, a partir destas virtudes, destas características da igreja neotestamentária. Mas nós temos também a missão da igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na grande comissão, ele deu ordem à sua igreja para ir por todo o mundo e anunciar as boas novas, sendo esta a missão prioritária da igreja. E a partir desta missão, outros ministérios são desencadeados. Então, a missão principal, base da igreja é essa: ensinar o Evangelho de Cristo, pregar a palavra, realizar curas, sinais e milagres para a salvação da humanidade. Vamos aqui listar alguns pontos fundamentais. Rapidamente. A igreja, ela tem como sua missão a evangelização. A missão evangelística remete à igreja a ir ao encontro das pessoas, fazer discípulos, tornando-as seguidoras de Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as então as doutrinas bíblicas. Esta é a missão prioritária da igreja, evangelização. A igreja também tem que realizar o batismo nas águas e realizar a ceia do Senhor. Esta missão promove a confissão pública da pessoa de que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor. É o Salvador e Senhor de sua vida, sendo então a porta visível de entrada da pessoa para agregar-se à igreja institucional e a integrá-la na igreja local. Temos como outro ponto importante dos ministérios desencadeados para realizar a missão da igreja, o discipulado e o ensino. É a missão educadora da igreja, pois ser discípulo quer dizer ser aprendiz, seguidor de seu mestre, e muito da imaturidade espiritual dos membros de uma igreja é resultado direto da ignorância destes em relação às doutrinas essenciais da igreja. Lembrando que o termo aqui utilizado, ignorância, é o desconhecimento da palavra, dos ensinos. Outro ponto importante para a igreja realizar sua missão é a adoração. A missão de adoração do Senhor deve ser estimulada pela igreja, onde toda a membresia deve se render a Deus, chegando-se a Ele de modo reverente, submissa e agradecida, a fim de glorificá-lo. Outra missão da igreja é a proclamação da palavra de Deus. É a missão principal da igreja em proclamar a palavra de Deus para que todos se arrependam e sejam perdoados os seus pecados para a salvação em Cristo Jesus. A missão ética da igreja. Nesta missão, a igreja deve exortar a membresia a ter o caráter de Deus, a ter a santidade, a justiça, o amor, a misericórdia e os atributos do Senhor expressos através de seu comportamento social. Temos também a missão social da igreja, que é a missão em que a igreja deve buscar, de acordo com as suas possibilidades e limitações, a transformação das estruturas sociais, visando a implementação de uma justiça social equilibrada. A assistência social aqui, ela não se trata apenas de realizar um evento, como por exemplo, vamos distribuir cestas básicas por ocasião do Natal. Não.
assistência social, a missão social, ela tem que ser permanente e contínua, no sentido de que haja uma mudança dessas estruturas sociais, especialmente dos necessitados. Acudir os mais pobres é a missão social da igreja, e era o que Jesus pregava e prega através da sua palavra. Temos também um aconselhamento cristão, é a missão auxiliadora da igreja, de modo a exortarmos mutuamente todos os dias para não sermos endurecidos pelo pecado. Temos a visitação, que é a missão consoladora que socorre e encoraja uma pessoa em suas necessidades espirituais e até mesmo materiais. Temos a comunhão dos santos, que é a missão conciliadora e de união entre os crentes, visando então uma unidade de fé. Temos a preservação da doutrina. Nesta missão, a igreja deve pautar um ensino doutrinário de forma inegociável, tendo como plataforma principal a Bíblia Sagrada. Não podemos abrir mão da Bíblia Sagrada, do aprendizado, do ensino, da prática. E, por último, temos o avivamento espiritual, que é a mola propulsora de todos os outros ministérios ou instrumentos de gestão da igreja. Esta é a missão dinâmica da igreja em toda a sua existência como organismo eclesiástico. Então, observem que nós temos a organização administrativa, a organização eclesiástica e a organização espiritual se movendo dinamicamente para realizar esta missão da igreja através destes instrumentos de gestão da igreja, que devem estar alinhados e unidos. No último item da lição, vamos falar sobre a exegese do texto base da lição. E para isso, nós vamos fazer aqui uma leitura desse texto base que está em Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 9, que diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Aqui nós temos Tito, no capítulo 1, versículos 1 ao 3, quer dizer, o apóstolo aqui ele se apresenta como servo de Deus e apóstolo, manifestando a sua esperança de alcançar a vida eterna segundo a promessa de Deus. No caso aqui é o apóstolo Paulo falando a Tito na promessa de Deus e ao mesmo tempo declara a sua nobre missão de pregar o evangelho de Cristo. Nos versículos 4 a 5, o apóstolo Paulo ele se refere a Tito como seu verdadeiro filho na fé, porque esta foi uma carta a Tito, feita pelo apóstolo Paulo. Então ele se refere a Tito como seu verdadeiro filho na fé, manifestando então o desejo de que ele receba a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e do seu Jesus Cristo. Em seguida, o apóstolo Paulo revela que havia deixado Tito em Creta para a missão de promover em cada cidade, na região, a organização da igreja, estabelecendo então uma mínima organização ministerial. Então, no versículo 4 e 5 diz: A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. E na sequência, do versículo 6 ao 9, nesta sequência de suas instruções para a organização ministerial da igreja, do que concerne as virtudes da liderança eclesiástica, o apóstolo Paulo ele elenca pelo menos 17 qualificações
inerentes ao líder eclesiástico, especialmente nos aspectos moral, comportamental e espiritual, que ele determinou, ou denominou, melhor dizendo, como um líder irrepreensível. Portanto, aqui, os líderes da igreja devem ter, no mínimo, ou exercer, no mínimo, estas virtudes para liderar a igreja. Então, quais foram elas? Pelo menos 17. Olha que há uma exigência muito rígida para essas virtudes. São elas: marido de uma mulher, tenha filhos fiéis, não seja acusado de dissolução, nem seja desobediente, zeloso em suas responsabilidades na casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, que não realize agressão física, que não seja cobiçoso de torpe ganância, que seja hospitaleiro, amigo do bem, moderado, santo, temperante, firme e fiel na palavra ensinada, e que ademoeste com a sã doutrina de forma a convencer a todos, ou a todas as pessoas que contradizem o Evangelho de Cristo. 6,9 diz assim a palavra do Senhor. Em Tito, capítulo 1, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubordinação. Por ser encarregado na obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem, fiel da maneira como ela foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Portanto, aí estão as características, né, desta igreja, que é a igreja neotestamentária, que é a igreja modelo e que deve ser o espelho, então, para as igrejas de hoje. Nesse sentido aí, vamos então concluir a nossa aula, dizendo que nesta lição nós definimos os conceitos de igreja, tanto na vertente etimológica como semântica, vimos alguns aspectos da organização da igreja local, bem como a historicidade da igreja cristã neotestamentária, com as suas características administrativas, doutrinárias e litúrgicas e de assistência social. Contextualmente, a organização da igreja de nossos dias, mencionamos a missão desta igreja quanto ao ide pregai o evangelho de Cristo em todo o mundo, segundo a existência dos seus múltiplos ministérios, finalizando a nossa lição com a exegese do texto base da carta a Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 13, perseverando na fé em Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.